Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Pode se preparar para mais um mês agitado no mercado de ações, o Minuto de Paz, que é bom. Nada por um lado. Maio é conhecido por ser um dos piores meses da nossa Bolsa de Valores historicamente, não sei se você sabia dessa, mas para os apreciadores dos bons dividendos, o mês também já começa com o maior número de empresas remunerando os acionistas. O cascalho está pingando, vai pingar ainda mais, tudo isso no meio de um cenário meio que incerto com relação à nossa política fiscal, política monetária. Quando será que a Selic vai começar a cair? O que a gente faz nesse momento? Antes de sair correndo, vendendo tudo em maio, ou de sair correndo para comprar qualquer ação barata que você vê pela frente, é importante se lembrar que pressa é sempre inimiga do lucro e amiga do prejuízo no mundo dos investimentos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como aproveitar as oportunidades que a gente tem sem se precipitar, entendeu? Como escolher boas ações pagadoras de dividendos com o objetivo de receber renda passiva. Vamos ver isso daqui e como você faz para evitar armadilhas que possam prejudicar os seus investimentos, porque a frase do dia é do Warren Buffett. Ninguém menos que o Warren Buffett. O risco vem de você não saber o que está fazendo, fecha aspas. Agora a gente vai ter frase do dia em todos os vídeos por aqui, beleza? Vamos ter frase do dia rapidinho, mais um motivo para você deixar o like e se inscrever e já deixar a sua sugestão de frase para o próximo vídeo. Coloque a sua sugestão de frase do dia. Eu vou mencionar as frases mais legais e colocar em destaque nos próximos vídeos aqui do canal, beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai ver aqui? Nos Estados Unidos, o tal do Sell in May and Go Away diz que os investidores fariam bem em ficar de fora da Bolsa de Valores de maio até outubro. Ou seja, atenção investidores, podem vender tudo em maio, vão embora, se pique, pega suas coisas e se manda daqui e volta só em outubro, que fazendo isso se ganha mais dinheiro. O problema é só um, que se todo mundo resolver vender, quem que vai comprar em maio? Isso aqui é só um detalhe, não vamos também ficar sendo chato. Aqui no Brasil, a coisa não é bem assim. De fato, historicamente, maio é o pior mês do ano para a Bolsa Brasileira, estatisticamente, desde 1995, com 17 quedas acumuladas nesse mês, no período. Só que os 5 melhores meses do ano aqui na B3 são julho, setembro, outubro, novembro e dezembro. Também no mesmo período desde 1995. Ou seja, além dessa estatística ser muito provavelmente fruto do acaso, então você não deve se ligar nisso, mesmo que não fosse, seria muito arriscado, para não dizer burrice, vender todas as ações, os ativos agora, para comprar novamente em outubro. Além de você perder os melhores meses, você também deixaria de receber bons dividendos até lá. Então, esse negócio de vender tudo é idiotice, E por falar em dividendos, pelo menos 56 empresas devem pagar dividendos IJCP nas próximas semanas, no mês de maio, que é o número mais alto para um mês do ano até o momento. Vamos falar sobre algumas empresas que podem ser opções interessantes para o investidor que tem isso, esse objetivo de renda passiva. É claro que eu não vou ficar fazendo recomendação de investimento aqui, mas é legal. Então, você tem Caixa Seguridade, por exemplo, o CXSE3, que parece a nova queridinha dos amantes dos dividendos no setor de seguros. É uma empresa legal, muitos de vocês me pedindo para falar dela aqui no canal. Chega de ansiedade, finalmente eu vou falar um pouquinho sobre essa empresa. Outras ações que vão pagar dividendos esse mês também, a gente vai ver aqui Unipar, Itaú, que sempre paga, Bradesco, Santander, Bradespar, várias empresas pagando. Mas como é que você sabe, como é que você faz para saber as empresas que devem pagar dividendos nesse e nos próximos meses na nossa Bolsa de Valores? Tem algumas formas de você fazer isso. Na plataforma Investidor 10, você clica aqui em Agenda de Dividendos, Ações e consegue filtrar tanto pela data com quanto pela data de pagamento. Dá para você ver que Caixa Seguridade deve pagar 50 centavos por ação, mais ou menos no dia 8 de maio. A data com foi em abril, no dia 27. Quem tinha as ações até naquele dia, no fechamento, vai receber. Caixa Seguridade, atualmente controlada pela Caixa Econômica Federal, é uma das principais seguradoras
aqui do Brasil, uma das ações também mais queridinhas no momento dos investidores com foco em dividendos no setor de seguro, uma das seguradoras com mais capilaridade aqui no nosso país, mas pesa o risco de governança também. O controlador da empresa, um banco pertencente ao governo federal, é claro que existem alguns detalhes aqui, existe um risco de intervenção que pode diminuir a rentabilidade da empresa. É um risco, né? Não é um risco só dela, várias empresas têm esse risco aí, mas é um setor perene, com boa previsibilidade de receitas, que tende a crescer. Se trata de uma empresa que, apesar dos riscos, tem suas vantagens também nesse mercado, vantagens competitivas. Eu gosto muito de BB Seguridade, ainda acho que o risco do controlador é menor, inclusive, na seguradora do Banco do Brasil do que na Caixa. Você tem outras empresas do setor de seguro, como Porto Seguro, que podem ser opções interessantes nesse momento. É claro que não é recomendação, cabe a cada um analisar, decidir o que faz sentido, mas eu acho que é um bom negócio sim. Com essa Selic no patamar de 2 dígitos ainda, seguradoras acabam se beneficiando numa ponta também. Se você não entende o modelo de negócios, seguradoras acabam se beneficiando. Tem vídeo aqui no canal que eu explico sobre o modelo de negócios das empresas de seguros. A empresa ela vem distribuindo boa parte do lucro na forma de dividendos, mas é preciso você tomar cuidado também na hora de escolher ações pagadoras de dividendos para compor sua carteira no longo prazo. Por exemplo, só um exemplo aqui, Coelba, você vai olhar, aparentemente é uma ação que pode ser interessante para quem quer receber dividendos. Até que sim, você olha assim por cima, você acha que sim. Então, um yield de mais de 14%, um bom ROI, payout alto, mas aparentemente ali um payout em um patamar sustentável também, boas margens, setor elétrico, previsibilidade e segurança, mas quando você olha para a liquidez, péssima, horrível, triste. Menos de 10 mil reais por dia de negociação, free float de 1%. Então, não é uma boa você ser sócio de uma empresa assim, pelo menos não diretamente. Tá? Pode ser que faça sentido você ser sócio da Neo Energia, que é justamente a dona do resto todo da Coelba. Mas aí talvez não seja uma boa para quem quer receber bons dividendos agora, nesse momento. Entendeu? Talvez no futuro faça sentido, porque o payout da Neo Energia ainda é baixo. Ou seja, ela está recebendo bons dividendos das suas controladas, talvez, mas não costuma repassar, pelo menos não no período mais recente. Mas qual que é a lição de casa do investidor que busca investir em ações pagadoras de dividendos nesse momento, que na minha opinião é um momento interessante? Claro que existem outros aspectos qualitativos individuais de cada empresa e setor, mas isso daqui que eu vou falar para vocês agora é o básico. Dividend yield, é claro, você precisa analisar, mas lucros consistentes, para mim, importa mais que o dividend yield atual. Já que você tem esse objetivo de receber bons dividendos, de renda passiva, uma das coisas mais importantes que o investidor precisa analisar é a capacidade que as empresas da carteira têm de aumentar os resultados ano após ano. E como os dividendos eles são uma parcela do lucro que a empresa distribui, a distribuição de proventos também tende a aumentar nessas empresas. Então não esquece de analisar esse ponto e também de conferir se o balanço da empresa é sólido, uma empresa com balanço sólido. Outro exemplo, agora aqui juntando também com uma dúvida de muitos investidores, muitos de vocês têm essa dúvida, se você pegar a Alupar, a própria Copel hoje, que é uma empresa que muita gente gosta, que tem seu dividend yield na casa dos 5,5% ao ano, mais ou menos, muitos investidores, principalmente quem está começando agora, né, que costumam bancar ali os caçadores de yield, os caçadores de dividend yield alto. Então muita gente pode achar que não vale a pena correr risco para ganhar 6% ao ano, dividend yield de 5%, 6% ao ano. Afinal, com uma taxa Selic dessa, na renda fixa você consegue isso com baixo risco, sem volatilidade, até na poupança, né? E realmente, se essa fosse a realidade, o investidor ele até teria razão. Para você ganhar 5%, 6% ao ano, não faria sentido, não faz sentido nenhum nesse momento você investir em renda variável. Só que o que também não faz sentido é essa comparação juvenil. Pô. Um dividend yield de 6% às vezes parece um trem mais sem graça que dieta low carb, mas pode ser bom. Nos últimos 5 anos, o investidor que acreditou na Alupar, por exemplo, praticamente dobrou o seu capital. Não tem como a gente esquecer também que os dividendos da empresa prometem crescer bastante nos próximos anos. Como eu falei, dividendos, lucros crescentes. R$1.000 em Copel nos últimos 10 anos teriam se tornado R$3.400.
Só que o dividend yield médio da empresa, se você for olhar, foi bem baixo. Inclusive, se você tivesse investido R$1.000 em ações do Banco do Brasil há 10 anos, hoje você teria acumulado R$3.287 mais ou menos, dividendo médio abaixo de 7% nesse período. Com os mesmos R$1.000 em Taesa, você teria quase R$5.000 hoje. Em Energias do Brasil, em NBR3, mais de R$3.300 hoje se você tivesse investido R$1.000, com um yield médio de menos de 6% ao ano no período. Em BB Seguridade, outra empresa também, boa pagadora de dividendos, hoje você teria praticamente R$3.700. Em Vale 3, a mesma coisa, R$3.670. Sanepar, que hoje está sofrendo, passando por uma tempestade de governança, regulação, juro alto, tudo que é coisa, ninguém quer. A ação esqueceu como é que sobe. Se você tivesse investido R$1.000 em Sanepar há 10 anos, hoje você teria R$2.600 praticamente, e uma ação bem barata na sua mão. E se você tivesse deixado esse dinheiro parado na renda fixa, rendendo a Selic ou 100% do CDI nesse período, sabe quanto que teria virado? R$2.361,73 mais ou menos, e pode acreditar que a Selic média do período foi maior que o yield médio dessas empresas, que o dividend yield médio dessas ações, com exceção da Taesa, é claro que foi uma aberração mesmo de dividendos o que essa empresa pagou. Mas também tem ações que perderam para a Selic nesse mesmo período. Apesar de que a gente está pegando essa comparação num momento de Selic alta e Bolsa em baixa. Se tivesse feito essa comparação em 2019, 2020, no comecinho ali, poucas ações perderiam. Mas também não é simplesmente você sair comprando qualquer coisa que vai dar certo, só porque a Bolsa está barata, vou sair comprando qualquer ação. Em breve, realmente a Selic deve começar a cair, as ações têm um potencial bem interessante sim, mas você precisa entender as regras do jogo antes de começar a jogar. O Copom decidiu novamente manter a taxa Selic em 13,75% pelo sexto encontro consecutivo, nada de mudança na taxa de juros. Lá nos Estados Unidos o Fed subiu só um pouquinho também, 0,25 ponto percentual, mas o próprio Copom deixou claro no comunicado que, apesar de ser um cenário menos provável, ele não vai hesitar em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não ocorra como o esperado. Então, menos provável, né? Que bom, já é uma coisa boa, né? Quando a gente fala de comunicados do Copom. Só que o comunicado ele não fez nenhuma indicação de quando a taxa de juros pode começar a cair. Os mais otimistas com uma queda de juros mais cedo, provavelmente acreditam realmente que os fatores que o Banco Central está considerando importantes para começar a reduzir a taxa de juros, eles vão evoluir bem e aí a gente vai ter uma surpresa boa. Os mais pessimistas acham que vai demorar realmente mais para o Copom se convencer de um cenário propício para o início de uma queda de juros, talvez setembro ou só no ano que vem. Badu, agora é hora de comprar renda fixa, ações, fundos imobiliários, o que eu compro? É hora de comprar o quê? Esquece isso, é sério. Se você é iniciante, eu estou aqui para te dizer, com todas as letras, esquece isso. Se você já não é mais iniciante, já deveria ter esquecido. Estou aqui para falar isso, né? Então, uma boa carteira de investimentos, considerando a realidade de 90% dos investidores de pessoa física ou mais, precisa ter diferentes classes de ativos para ser uma boa carteira de investimentos. Tá? E digo mais, a proporção de cada coisa não deve ser muito afetada pela opinião do mercado sobre tudo isso. Quanto que a bolsa sobe, a Selic quanto que vai cair, o dólar vai subir quando, etc. Esquece essa ilusão também de eu vou ganhar 13,65% ao ano na renda fixa, na Selic, sem risco nenhum. Vai nada. Talvez você vai esse ano, um pouquinho mais no próximo ali, talvez também, você até ganhe. Já que é para fazer comparação com renda fixa, é mais inteligente você olhar para os títulos do Tesouro IPCA no momento. Hoje você acha título pagando IPCA mais 6% ao ano, praticamente para 2035, 45%. Se a meta de inflação é 3,25%, então vamos colocar a inflação de 3,5%, 4% até, a gente está falando de 9,25%, 10% ao ano. Então é mais ou menos isso que a renda fixa oferece agora, se a gente estiver falando de médio e longo prazo.
Porque a taxa Selic, você não pode ficar se baseando. Então, os títulos atrelados à inflação são uma boa forma de investir e se proteger da alta generalizada dos preços. Tá? E você ainda corre o risco de se beneficiar de um retorno maior com a marcação a mercado, resgatando antes do vencimento. Mas também, essa rentabilidade garantida é só no vencimento. Esses títulos eles vêm ficando mais interessantes que os títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic, por exemplo, na minha opinião, isso para quem quer realmente investir no longo prazo. Renda fixa, ela é uma boa classe de ativo, com um papel importante até na carteira de longo prazo, na minha visão, na minha opinião. Claro que a Bolsa de Valores tem um potencial de retorno maior no momento, porque está bem descontada, mas, volto a dizer, esse negócio de você pegar a taxa Selic atual e falar que você vai ganhar isso na renda fixa no médio e longo prazo, não vai, esquece. Essa taxa Selic hoje, você não tem certeza nenhuma de qual vai ser a taxa Selic no ano que vem, no próximo e daqui a 3, 4, 5 anos. Então não é legal você fazer projeções com base nisso. Esquece esses 13,75% ao ano de renda fixa. Você não tem como ter certeza de que vai continuar investindo e principalmente reinvestindo o seu dinheiro por essa taxa no longo prazo, entendeu? Então, calma, investidor, vai com calma, aprende como é que o jogo funciona, ainda mais com liquidez diária e quase sem risco de mercado. Aí, não mesmo. E aí você pode pensar, né? Beleza, Badu, eu sei, tudo isso aí que você está falando é legal, é interessante, mas eu vou deixar para comprar as ações baratas quando a renda fixa ficar menos interessante. Quando a renda fixa estiver ruim mesmo, aí eu compro as ações. Só que não vai haver esse momento no qual a renda fixa estará pagando pouco e as ações ainda estarão baratas. Ninguém vai congelar para você. Então esse negócio de corre para a bolsa quando a economia está boa, aí ficou bom ações, aí corre para a renda fixa quando a economia piorou, a Selic está alta. Isso aí é tipo, você começou a chover, eu vou comprar a capa de chuva, caro, está todo mundo usando, eu também vou usar, o preço que tiver eu pago. E aí realmente, se o investidor não tinha nenhuma capa no guarda-roupa ali, ele fica mais confortável assim que ele põe a capa de chuva na chuva, para de incomodar. Mas aí depois ele não guarda essa capa de chuva, ele vende barato para comprar outra coisa que está todo mundo usando nos dias de sol e deixa para comprar a capa de novo só quando chover mais uma vez, aí ele vai comprar caro de novo. Então o vendedor de capa de chuva vai amar esse cara. E quem compra ações baratas num momento como esse e vende caro depois também costuma amar os investidores seguidores de manada que só compram o que está na moda. Então ação, fundo imobiliário, outros ativos, para quem tem perfil, é que nem capa de chuva, você tem que ter. E não você vai deixar para comprar depois que ficou bom, entendeu? O mercado ele é cíclico, ele é feito de altos e baixos. Quando ficar bom, quando estiver alto, você já tem que ter aquilo para você se beneficiar dessa alta e não deixar para comprar depois que subiu. Isso é bem lógico, mas muita gente parece que gosta de fazer o contrário. Isso também não significa que você vai ligar o dane-se para a renda fixa. Isso quer dizer que você vai definir o quanto que você pode ter em ações, fundo imobiliário, renda fixa, outros ativos, classes de ativos, meio que independente do que está rolando, decida isso daqui. E aí você vai manter no longo prazo, apesar dos cenários, essa alocação que você definiu. É o único jeito que eu conheço que funciona para o pequeno investidor que quer investir no longo prazo e ainda ter uma vida social, trabalho, família, etc., sem ficar louco. Então é hora de seguir comprando ações baratas sim, a fim de manter a sua alocação e a sua estratégia sem abrir mão de uma parcela também em ativos menos arriscados, na renda fixa, por exemplo, mas também não adianta nada você querer comprar ações sem correr risco, sem incerteza, sem aquele frio na barriga de saber que está comprando, porque geralmente quando você compra muito despreocupado, sem medo, muito otimista, quando o investidor faz isso é sinal de que ele deixou para comprar mais caro. E comprar mais caro é sempre, quando está subindo, é sempre mais confortável. Então depois que o ciclo de corte de juros estiver mais claro, o mercado ele vai acordar. As ações vão subir e aí talvez muitos investidores vão acordar e não vão conseguir mais encontrar ações baratas. Então, seja qual for, papai, a parcela, a posição que você quer carregar em cada classe de ativo no longo prazo, pensa nisso agora. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. A gente se vê no próximo. Tamo junto. Valeu!